Graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 6 de jovens. O tema é: quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Hoje, nessa sexta lição de jovens, nós vamos estudar sobre como podemos seguir melhor, a Cristo, compreendendo melhor o reino de Deus. Essa é uma lição muito importante. Fica conosco aí até o final. Com certeza Deus vai te abençoar muito, tá? E também não se esqueça de se inscrever. Se caso você não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Deixa o seu like aí, compartilhe com seus amigos, com seus grupos, se você gostar, tá? Dá um toquinho no sininho aí para receber novas notificações aí de novos vídeos que nós colocamos. Tem quase uns 500 vídeos aí. E para você ver esses vídeos, você pode tocar em cima da foto ou em cima de vídeo, da palavra vídeo, você vê, da foto do nome, você vê os vídeos que você quiser aí do meu canal. Fica à vontade, tá bom? E também você assistindo nossos anúncios, as propagandas que tem no vídeo, sendo o nosso vídeo, o nosso canal monetizado, você está nos ajudando aí na monetização. Então, se você for um vídeo aí, que você não gosta, você vira assim o rosto, mas deixa ele rolar, tá bom? Então, você está me ajudando aí na monetização dos meus vídeos, ok? Então, vamos lá para a nossa lição. Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Nós só se damos bem em alguma coisa quando a gente compreende bem. Quando nós não entendemos, fica difícil, de você poder seguir aquilo. Às vezes até as pessoas aceitam a Jesus, mas eles às vezes não estão compreendendo bem o que eles estão fazendo. Tem até alguns que aceitam a Jesus para ficar rico, aceitam a Jesus para melhorar certas situações. Deus até faz isso na vida de algumas pessoas, Mas a finalidade de alguém aceitar Jesus, que ele tem que compreender bem, é salvar a alma dele. Escriba, fariseus, os judeus da época de Jesus, eles esperavam o reino de Deus, mas esperavam o reino de Deus, sendo liderado por alguém que viesse aí, conforme os teólogos dizem, num cavalão branco, bonito, com a espada na mão, com um grupo de soldados, de exército, um exército, atacando Roma e tomando tudo. Eles esperavam o reino de Deus dessa natureza, Por quê? Porque eles estudaram a Bíblia, mas não entenderam. Muitas vezes a pessoa lê a Bíblia, mas não entende, certo? Tá igual aquele eunuco ali naquela estrada, quando Filipe se aproximou dele e falou: tu entende o que lê? O eunuco respondeu: como eu vou entender se não há quem me ensine? Às vezes tem até alguém para ensinar, mas as pessoas não querem aprender. E como os escribas e fariseus e os líderes religiosos da época, eles tinham uma ideia muito errada do reino de Deus. E isso trouxe muita complicação para o evangelho, mas principalmente para a vida deles, que perderam a bênção. Então os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, ele procurou ensinar, e tirar essa confusão da mente das pessoas, para que levasse eles a entender bem o que significa o reino de Deus. Então, nós vamos ver aqui, o que significa isso, a nossa lição, tudo direitinho. Então, o reino de Deus, aqui, a simplicidade do evangelho do reino. As coisas de Deus são simples. Entendeu? Toda complicação que tem na igreja, na Bíblia, no meio do povo de Deus, é criado por eles mesmos, porque a própria palavra, o evangelho, é coisa simples. Você lembra as pregações de Jesus, Uma simplicidade tremenda, não simplório, mas uma simplicidade, e nessa simplicidade, era profunda, não era uma coisa superficial, Porque às vezes a pessoa é simples e é simplório, uma coisa superficial que não tem profundidade nenhuma. Não é o caso de Jesus. As mensagens dele era simples,
mas era profunda, né? E não era isso que os líderes religiosos estavam esperando, porque eles estavam querendo ver mais era o lado deles do que o lado do povo, né? Então, a simplicidade do Evangelho. Então, o reino de Deus, ele é uma experiência simples, só que o homem natural, ele não compreende, né? Porque o homem, ele gosta de coisa que sacode e tal, que chama atenção, coisas simples para eles não tem muito valor, mas o Evangelho, ele é simples, ele é descomplicado, certo? Então, e com certeza o reino de Deus é para todos que desejam, né? Como já foi explicado em outras lições. Então, nas palavras de Jesus, né, o ingresso do reino está disponível para todo mundo, entendeu? Deus, ele nunca fez e nem faz acepção de pessoa. É da vontade de Deus que todos venham a Jesus. Mas vocês sabem que a porta é estreita. E pela porta ser estreita, muita gente não quer entrar, né? Porque tem que deixar a bagagem lá fora. E as pessoas querem entrar com bagagem e tudo. E no céu não entra a bagagem, só entra a pessoa, né? Então Jesus sempre ele transmitiu, né? A transmissão do Evangelho sempre foi uma experiência acessível a todos, certo? O Evangelho, quando se fala de experiência, que o Evangelho ele não é uma coisa teórica, entendeu? Algo só da mente. Não, você experimenta, você vê mudança na sua vida, mudança de pensamento, mudança de atitude, né? Quantas pessoas que eram até, né, viviam à margem da sociedade, desprezada, mas através do Evangelho, né, a sua vida mudou. Hoje tem uma vida digna, tanto para ele como sua família e para a própria sociedade. Quem ganha com isso, né, é a sociedade, entendeu? Agora, Deus também não é dos simples só, ele é de quem quiser. O cara pode ser o maior erudito da área, ele pode, do século, ele pode ser um grande homem conhecido no planeta todo. O Evangelho está aberto para ele, é só ele querer, entendeu? Só que às vezes o orgulho do ser humano não permite que ele venha aos pés do humilde carpinteiro, que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, né? Então às vezes a humildade das pessoas não é suficiente para aceitar o cristianismo, aceitar o Evangelho, aceitar a Jesus. Então não importa se o cara é habilidoso, que ele tenha muito dinheiro, rico, isso aí para Deus não quer dizer nada, que tudo é dele, né? Mas a porta está aberta para todo mundo. O reino de Deus ele está acessível. Como nós sabemos, o reino de Deus é domínio. A palavra basileia, traduzida para reino, do grego é basileia para reino, que significa domínio, certo? É você ser dominado por Deus. E o único caminho de Deus dominar a sua vida é através de Jesus, certo? E é dentro, né? Tudo de Deus começa de dentro para fora, entendeu? Isso aí é que é importante, ok? Então a gente precisa entender a miserável condição dos fariseus. Então os fariseus, né, o símbolo da hipocrisia, né, eles eram incapazes de perceber naquele carpinteiro que era Jesus o Messias, né? Inclusive os judeus estão esperando o Messias até hoje, né? Então aqueles indivíduos eles não conseguiram acreditar em Jesus. A verdade é essa, entendeu? Não. Qual é a profissão dele? Carpinteiro. E tem que ser doutor. Por isso que Jesus não foi no Sinédrio buscar ninguém, certo? Foi buscar lá na pescaria, na coleteria, né? Ele foi buscar nas redondezas lá, na periferia, mas lá na nata do Sinédrio ele não quis nem assunto. Só tinha hipócrita lá. Homens orgulhosos, porque as pessoas têm que entender que a gente, nós crescemos, temos que crescer, sim, mas igual João Batista, com aquela mentalidade que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Tudo que cresce em nós tem que ser para a glória de Deus. Se eu estou crescendo para a minha própria glória, não é isso que Deus quer, porque tudo é dele. Tudo vem dele, por ele, para ele, acabou o assunto, entendeu? Então, eles esperavam alguém como de sucesso, que nem eu já falei aqui no início. E Jesus, na verdade, ele
decepcionou eles. Porque não era esse Jesus, não era esse Messias que eles esperavam. Então eles se frustraram, se decepcionaram. Eu acredito que até o traidor Judas, ele também se decepcionou. Como tesoureiro, ele esperava algo mais, né? Mas quando ele viu só caindo aquelas ofertinhas ali, ele falou, esse reino aqui não é esse que eu estou esperando, não. Nem Judas que ficou com Jesus, ouviu Jesus, o melhor mestre que já existiu, o melhor pastor que já existiu, e não se converteu, né? Não aceitou. Então você imagina os que estavam mais distantes. Mas tudo é decepção. Número 3 aqui, agora o porvir do reino de Deus. Então, para os incrédulos, o reino de Deus é só uma promessa lançada no vento. Porque, na verdade, Deus não tem promessa para incrédulo. O incrédulo, Deus não tem promessa com ele, não. A promessa do compromisso, as promessas de Deus é para quem crê. Tudo quando Jesus sempre usou essa frase, quem crê. Se tu pode crer, ou se tu podes crer. Jesus sempre usou esses termos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir. Se a pessoa ouve e não permite que aquelas palavras se transformem em fé, em confiança, ou seja, acredita naquilo que está sendo dito, ou que ele está ouvindo, então não tem promessa para essas pessoas. Tanto é que lá em Apocalipse, uma dos que serão julgados lá no Lago de Fogo, jogado lá, e julgado também, é aqueles que os incrédulos, aqueles que não crerem. Entendeu? Quem crê é batizado, quem crê é curado. Se tu pode crer, tudo é possível que crê. Né? Tudo que você disser crendo. Então a fé é o modo. Por que a gente só vive pela fé? Porque nós não estamos vendo Deus. Eu não vejo Deus. Se eu ver Deus, eu não preciso de fé. Já estou vendo, mas como eu não vejo, eu preciso de fé. E a fé vem pelo ouvir. E tem que saber ouvir também. Né? Então isso aí é muito importante. Então a situação é essa dos fariseus, eram uns que rejeitaram abertamente o reino de Deus. Por quê? Porque rejeitaram Jesus. Quem rejeitou Jesus, rejeitou tudo. A Bíblia é clara, né? Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Acabou. Entendeu? Ele é o caminho e a verdade, e acabou o assunto. Então o problema de muitos dos crentes carnais é exatamente este. Como eles são afeitos às manifestações exteriores. Quer dizer, quem não crê no reino de Deus, que não vem com aparência exterior, né? Vem com aparência interior, eles não aceitam. Eles querem aparência, eles querem ver. Ver para crer. Mas no Evangelho é aquilo que Jesus disse para o seu apóstolo, Tomé. Tomé, porque viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram, os que virão e crerão. Então a tonalidade é essa, entendeu? Então o problema muito dos crentes carnais é exatamente esse, como eles são afeitos às manifestações exteriores. Bem, a sua compreensão do reino de Deus também é refém de sinais materiais. Só os santos veem o invisível. Então, quem está esperando o sinal e tal... E chegou a um ponto que eles viram sinais como Lázaro ser ressuscitado e não quiseram saber de Jesus. Quiseram ainda matar Jesus. Então, quem não quer crer não adianta. Número 2 aqui. O que não é o reino de Deus? Bem, vamos ver aqui sucintamente, né? O que não é o reino de Deus. Não confunda o reino de Deus com suas opiniões pessoais, né? Então... Paulo, quando escreveu aquela carta a Roma, ele enfrentou ali muitas pessoas intolerantes, né? Existia naquela igreja, no final, capítulo 14 e 15 de Romanos, mostra que existia ali os intolerantes, né? Que não se aturavam os grupos ali. No capítulo 14 e 15 de Romanos, somos apresentados a um enorme alvoroço que se originou entre os irmãos. Qual alvoroço? Né? A cerne de todo o problema era o quê? Um debate a respeito da obrigatoriedade da observância, prescrições dietéticas pelos cristãos não judeus. A briga ali era por causa de comida. Um diz que pode comer,
crê que pode comer de tudo, o outro só come carne, o outro é pecado, entendeu? Então a situação estava girando em cima do alimento, entendeu? A parte da igreja cristã em Roma entendia que era necessário se abster de carne, né? Por questões o quê? Cerimoniais. E outro, né? Cerimoniais e culturais. Já a outra parte da parcela, né? De local, tal renúncia não passava de exagero cerimonial sem valor. Então um achava que tinha que se abster de certas comidas devido a cerimônia, ser cerimonial e cultural, outros achavam que não tinha necessidade de nada disso. Então um crê que de tudo pode se comer, veja bem, um crê que pode comer de tudo, o outro só come legume. Então a opinião é qual? Bem, quer comer só legume, come. Não quer comer, come carne, come. Então eu não tenho que interferir nessas coisas triviais, porque nessa dispensação da graça não tem valor nenhum. Entendeu? Agora, conforme Paulo ensinou em Coríntios, né? Ele usa, ali já não é nem a questão de comida, já é também uma questão de ensinar o seguinte: existe muito crente imaturo, crente que se escandaliza à toa, assim, entendeu? Então quem tem a mente mais aberta sabe que tem certas coisas que não é pecado, mas para aquele irmãozinho é pecado. Então Paulo dá um seguinte ensinamento: se comer carne, né, escandaliza meu irmão, então eu não vou comer mais carne para não escandalizar meu irmão. Comer carne não era pecado, mas como ia escandalizar uma meia dúzia de gente, então é melhor não comer. Então tem coisa que não é pecado, você sabe que não é, mas como vai escandalizar uma igreja, vai escandalizar um grupo por causa da tua posição, então é melhor você evitar aquilo. Isso aí é sabedoria, entendeu? Porque você ama aquelas pessoas e você não quer aquelas pessoas escandalizadas, e mesmo que elas não estejam certas, mas na mente delas, elas estão certas, né? Então você não vai lá escandalizar, entendeu? Então isso aí são coisas que é aquilo que Paulo ensinou aos Colossenses, né? Portai-vos com sabedoria para com aqueles que estão de fora. Não é pecado, mas se eu vou escandalizar aquela igreja, é melhor não praticar aquilo, entendeu? Então isso aí é sabedoria. E na igreja aqui estava acontecendo essas coisas. Mas o reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus não é comida nem bebida, né? O reino de Deus é o quê? Aqui está bem claro, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a gente tem que saber se comportar, né? Esse negócio de estar tomando partido de um, não dá. Deus, ele nunca toma partido de ninguém. Eu entendo o seguinte: Deus, quando entra num problema, ele não entra para ficar do lado de ninguém, ele entra para resolver o problema. Então a gente tem que ser assim. Tem problemas que nós temos que resolver e deixar para lá, entendeu? Ficar do lado de ninguém, criando partido, isso aí não é de Deus não. Divisão na igreja não presta. Quer comer sua carne? Come, né? Só não pode pecar, certo? Bem, o reino de Deus não deve sofrer jamais, o reino de Deus não deve sofrer, jamais torne imprescindível o que é supérfluo, certo? A coisa melhor que tem é quando você sabe o que é essencial. Porque muitas vezes a gente perde tempo com aquilo que não tem valor nenhum. Seria tão bom se todos nós se examinasse, né? E visse se o que às vezes que nós estamos fazendo tem algum valor. Porque às vezes a gente deixa de fazer o que deve fazer para ficar fazendo o que não vai chegar a lugar nenhum. Quantas vezes eu já perdi tempo com coisas fúteis, né? Quantas vezes? Perdi tempo. E tinha tanta coisa melhor que eu podia fazer. Então a gente deve saber separar o supérfluo, né, do essencial. O que você anda fazendo? Está valendo a pena? Será que você não está perdendo tempo com algumas coisas? Tem casos que você perde tempo até com pessoas. Tem pessoas que a única coisa que ele pode fazer por você é fazer você perder seu tempo. Certo? Tem colega que só é para perder tempo, mas nada, atrapalhar a tua vida. Entendeu? Então você deve eliminar, sem fazer acepção de pessoa, saber eliminar o que é essencial
o que é fútil, que não tem valor, que não vai te levar a lugar nenhum. Você pode se distrair, brincar, mas você tem que ter uma meta na vida, né? Então, é isso que a gente tem que entender, porque para o apóstolo, aquela igreja estava enfrentando uma perigosa situação de quê? Não em virtude de uma questão alimentar, mas pela terrível confusão daquilo que é essencial e que é fútil. Às vezes se entra numa confusão, numa briga, numa peleja de coisa que não tem valor nenhum, não vale nem a pena. Eu estou saindo fora de coisa que não tem valor nenhum, conversinha fiada, disse-me disse, fofoquinha, isso é coisa de baixaria. Você que é um cristão, tem um objetivo com Deus, tem vontade de ser usado por Deus, certo? Mantenha a sua postura, não fica entrando nessas furadas não, isso aí, entendeu? Um colega que está te levando só para o atraso, para coisas fúteis, sem valor, sai fora, tem tanta coisa importante para você fazer, aproveita a tua juventude e vai fazer coisas essenciais, que glorifique o nome do Senhor, que abençoe o teu próximo, que traga crescimento para você. Não vamos desprezar ninguém, mas vamos saber lidar com essas situações, não abandonando aquilo que realmente tem que ser feito, né? Então tem coisa que tu tem que fazer mesmo, entendeu? Então, Paulo nada mais fez em Roma do que renovar aqueles irmãos, né, as orientações basilares da boa convivência cristã, misericórdia e empatia. O que às vezes leva muita crítica, né, é a falta de amor. Denegrir a imagem das pessoas, né, falar mal, essas coisas assim, é um mal, é uma peste dentro da igreja. Tem pessoas que ele não tem piedade para agredir alguém em palavras, né? De jogar a lama na pessoa. Então isso aí a gente não deve fazer, certo? A gente tem que tentar trazer as pessoas a ter paz, não jogar mais lenha na fogueira, né? Às vezes a contenda é uma coisinha boba, aí entra alguém lá, bota lenha seca ali, aí é um fogaréu tremendo, porque sem necessidade nenhuma. Não é isso que Deus quer. Deus não chamou a gente para isso. Deus chamou a gente para paz. Qualquer conflito dentro da igreja, vamos sair fora disso, vamos acabar com isso. Servir a Deus com alegria é o que Deus deseja, entendeu? Então a convivência cristã, ela tem que ser em paz. Seguir a paz e a santificação. Sem paz não tem uma santificação adequada. A santificação só é de qualidade quando no ambiente há paz. Quer dizer que todo mundo vai ter paz conosco. A Bíblia está falando dessas contendas, dessas coisas, confusão dentro da igreja. Um pode, outro não pode, eu posso isso, ele não pode. Isso pode comer, isso, aquilo não pode. Essas coisas assim não levam a lugar nenhum. O reino de Deus não é isso. Entendeu? Então nossa missão é muito importante. Não podemos perder tempo com provocações uns contra os outros, difamando os irmãos e gerando ataque mútuo. Às vezes eu fico percebendo que se alguém me ataca, eu ataco a ele, eu estou usando as armas dele. Se alguém fala mal de mim, eu falo mal dele, eu estou usando as armas do inimigo. Entendeu? Às vezes eu me torno igual ao meu inimigo, né? Falando aqui em tese. Porque às vezes alguém me ataca, alguém fala mal de mim, que isso é normal. Normal entre aspas, né? Para algumas pessoas, mas para Deus isso não é normal não. Nós temos que falar bem. Eu te aconselho, se você não pode falar bem de alguém, não fala mal não. Entendeu? Porque você está semeando algo que depois vai voltar contra você. O diabo tem autoridade através das línguas que falam sem pensar, tá? Então, nós temos que abandonar essas coisas e fugir de difamação. Sai fora disso. Ah, mas se o cara errou mesmo, ele errou e fazer propaganda do pecado resolve? Se ele não errou, você está difamando ele. E se ele errou, você está fazendo a propaganda do pecado e é isso que o diabo quer. Ora pela pessoa para Deus libertar ele, né? É isso que a gente tem que fazer. Então, o que importa é o reino. É isso que é o principal, o reino de Deus.
Jesus sempre usava essa expressão: é chegado o reino de Deus, é chegado o domínio de Deus, e ele vem de dentro para fora. Lê o Sermão da Montanha e nós vamos entender o que é o reino de Deus. É uma coisa que começa lá no fundo para fora. Bem, o que importa é o reino de Deus, mas, por fim, o que é o reino? São todas as ações originadas no amor, que nem eu disse, entendeu? Que promove justiça, paz, alegria para a glória de Deus. Porque no final, tudo que a gente faz de bom é para a glória de Deus, não é para outra coisa, entendeu? Então, nunca abandone a alegria que vem do céu, por momentos efêmeros de prazeres fugazes, né? Prazeres passageiros, que ainda entristece o Espírito Santo. Entendeu? Vamos para o final aqui, número 3, vivendo o reino, os superapóstolos. É o império da morte. Bem, aqui Paulo, ele constatou, né, aqueles probleminhas que são problemões na igreja de Corinto. É uma igreja nova, misturada com gentil e judeu. E Paulo só pôde ficar ali 1 ano e 6 meses, mas ele doutrinou bem aquela igreja, uma igreja pentecostal. Os dons espirituais estavam ali, mas eram uns crentes imaturos, né? Uns crentes imaturos, uns crentes que realmente sem experiência. Mas Paulo doutrinou ele, teve paciência, com certeza foi excluído os que tinham que excluir, mas o autor aqui, ele fala, né, que Paulo constatou um problema grave na igreja de Corinto, né, um pernicioso grupo de indivíduos insubmisso, arrogante, né, que vivia ali naquela igreja que Paulo apelidou de superapóstolo com outros termos. A verdade é que esse grupo é que estava matando a igreja, matando, né, uma palavra forte, mas que estava atrapalhando a igreja. Nós, às vezes, vemos coisas pequenas acontecendo na igreja e a gente permite. E essa coisinha pequena se torna grande, contamina muita gente. Tem coisa que tem que se cortar pela raiz. O que o apóstolo Paulo escreveu para essa igreja? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não precisa muito fermento. Então começa uma contendinha ali no departamento, começa uma confusãozinha ali no meio do obreiro, um ciúme, uma inveja, vem uma coisinha, vem outra, entendeu? Vem um disse-me-disse. Aí o que acontece? O que acontece é que vem uma provocação, entendeu? Vem uma difamaçãozinha, e aí essa coisinha boa, mas depois isso aí cresce. É igual o bolo, botou fermento, cresce. Então, tem coisa que tem que cortar logo. Entendeu? Então surgiu um grupinho ali, né, na igreja de Corinto, que começou a promover, né, contenda entre os irmãos, e isso aí foi se lastrando. Entendeu? Paulo não estava mais lá, que Paulo ele fazia o trabalho de pastor, ele fundava a igreja, arrebanhava, ganhava as almas, arrebanhava, ensinava, doutrinava, mas ele era um missionário, o que a palavra apóstolo significa, né? Enviado, né? Apóstolo, quer dizer, vem do grego, significa enviado, né? Lá no latim é missionário. Então missionário e apóstolo é a mesma coisa. Paulo era um missionário, um homem que funda a igreja e entrega na mão de um pastor e vai fundar outra. Então era assim, mas ele deixou a igreja doutrinada. Mas era uma igreja nova ainda, mas teve muitos homens bons de Deus lá. Mas a verdade é que surgiu um grupinho que criava esse problema todo lá dentro da igreja, né, que Paulo classificou dessa maneira. Então na atualidade também, não é muito diferente hoje, entendeu? Há os que se acham fiéis à palavra de Deus, os quais vivem a semear contenda dentro da igreja. Então isso aí não é novidade, é hoje. E tem muita gente que ele está travestido de um ótimo cristão, mas é um semeador de contenda, só anda mal satisfeito, que as coisas têm que funcionar do jeito que ele quer e não do jeito que Deus quer, se levantam contra lideranças, né? E infelizmente isso acontece. Você como um jovem sai fora disso. Isso aí não é o caminho certo, entendeu? Bem, então a gente precisa entender. A igreja,
não é o céu, mas não vamos dizer que é o inferno também, né? Ninguém pensa que vai ter uma igreja perfeita. Ah, vou sair da minha igreja porque... Não, sai na direção de Deus. Se Deus não quer, fica. Porque toda igreja tem problema. Não são todos iguais. Cada igreja tem um tipo de problema. Mas problema toda igreja tem. É lógico que tem igreja que você se adapta a ela. É uma bênção, né? E tem lugar que Deus vai querer que tu não saia. Tu vai ter que ficar. Certo? Bem... 2. O verdadeiro caráter do rei. Então Paulo, de uma forma eloquente, ele caracteriza o modo como devemos servir, né, diante de Deus, no reino de Deus. Então o nosso juízo acerca dos outros deve ser carregado de quê? De misericórdia. Porque eu vou dizer, para você ficar defamando uma pessoa constantemente, é falta de amor. A pessoa está com ódio no coração. Ou senão vai lá e resolve o problema com a pessoa. Né? Quantas pessoas, não muitos, né? Mas uma boa quantidade já me denegriram a minha imagem, já me queimaram, já me caluniaram, mas eu vou ficar odiando essas pessoas, eu não vou poder orar. Eu não quero saber disso, eu quero viver minha vida e orar por essas pessoas. E evitar de eu cometer o mesmo erro. Porque se alguém fica falando mal de mim e eu fico falando mal dele, é nós dois. Tá entendendo? Quem quiser falar mal, fala. Quer me fazer conhecido? Então não esquenta não, vai orando, vai orando. Se é uma coisa grave, vai lá, conversa com a pessoa, resolve isso. Mas não entra no mesmo pecado não. Ele fala mal de você e você fala mal dele. Isso aí não é de Deus, tá? Deus vai dar uma sabedoria para resolver. Certo? Então, a vida no reino é de doação. Entendeu? Nós que somos crentes, nós temos que se doar, né? Dentro dos limites estabelecidos primeiro pela nossa condição, pela visão que nós temos e pela vontade de Deus. A gente se dá, entendeu? Apresentai-vos a Deus, certo? Como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Nós se apresentamos a Deus e Deus nos usa como Ele quer. Entendeu? Mas se eu for egoísta, só estou na igreja pensando em mim, então não vai funcionar, porque eu vivo num corpo. Se a minha mão fosse egoísta, só pensasse nela, né? Então ela não serviria. Mas como ela faz, ela trabalha para o pé, trabalha para a mão, para os olhos, ela trabalha para o corpo todo. O pé quando anda, ele não anda só para ele anda para o corpo todo. As vistas quando enxerga, ela enxerga para equilibrar o corpo. Então não tem como. Nós precisamos ter essa ideia de reino de Deus, se doar. Entendeu? Bem, a vida do reino é essa, tá bom? Então, o egoísmo, ele só serve para o egoísmo, para o maligno, nunca para Deus. Você é igual um amor, só recebe, você não está servindo a Deus. Muda isso, tá? Porque um dia você vai precisar também. Ninguém é autossuficiente. A igreja é comparada a um corpo, tá? Muito bem. Então, o poder do reino. Então, por fim, né, não menos importante, Paulo denuncia o caráter meramente retórico dos discursos daqueles crentes que estavam inchados. Só língua. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem muita gente honrando a Deus, falando de Deus, mas só de boca. O coração não é nada daquilo. Entendeu? Paulo falou aqui, estão inchados em si mesmo. Inchado é uma coisa bem diferente. É uma coisa que murcha de repente. Então, o cristianismo é uma experiência espiritual mais baseada na palavra de Deus. Entendeu? Então, a encarnação do verbo é um fundamento inamovível. Certo? Jesus assumiu uma forma de homem e morreu pelos nossos pecados. Isso aí não muda nunca. É aí que começa a nossa nova vida, em Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, convite para ser, Jesus sempre fez esse convite para ser discípulo dele. Certo? Então a gente tem que entender que o vinde a mim está aberto ainda para o reino de Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São palavras de Jesus convidando as pessoas para o seu reino. Então o reino de Deus é caracterizado por uma paz, pela uma leveza do espírito, essa opressão, essa coisa do Satanás, do mundo. Quando você vem a Cristo, esse fardo cai. Mas você não fica sem fardo. O fardo do Satanás cai, mas Jesus bota um fardo melhor. Entendeu? Então, nós, como cristãos, fomos convocados a uma missão evangelística, trazendo as pessoas para o reino. Entendeu? Então, que segue os mesmos princípios que foram apresentados pelo nosso Salvador. Nossa pregação deve ser complementada com os sinais que foram apontados pelo próprio Cristo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, se beber alguma coisa mortífera não morrerão, e vai por aí afora. Entendeu? Vamos colocar em prática isso que Deus colocou. Amém? Então, encerramos aqui. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de assistir os nossos anúncios aí, as nossas propagandas do vídeo, para nos abençoar monetizamente, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima lição, que é quem segue a Cristo anda em fidelidade, é a lição 7, tá bom? Um abração aí. Até a próxima lição. Jesus te ama e eu também. Tamo junto.